Fala aí, pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas aí para EAN. Vamos começar a falar aí de estrutura do átomo, vamos iniciar aí com os modelos atômicos, que são os modelos que explicam a questão aí da evolução do átomo, né, em partículas subatômicas, em partes indivisíveis, enfim. Então, o primeiro ponto que nós iremos abordar com vocês é justamente os modelos atômicos, tá? Mas aí não partiu do nada e vai para o nada, não. Veio gradativamente evoluindo. Então, Aristóteles lá no século VI a.C. já falava dos elementos que compõem a matéria, por exemplo, fogo, terra, água e ar. Então tinha tudo isso aí. Mas quem veio trazer basicamente a ideia de átomo, galera, de átomo, foram dois filósofos, o Leucipo, tá? E o Demócrito. Foram os dois caras aí que trouxeram a ideia de átomo. O que significa átomo? Seria a menor parte da matéria. Você, por exemplo, teria uma folha de caderno aí e você iria cortar mais ainda, cortar mais ainda, e até chegar um momento que tem um papelzinho miudinho que você não ia conseguir mais cortar. E aí ele chamou isso de átomo. Átomo tem um prefixo aí, o A, que é um prefixo de negação, e tomo significa parte ou divisível, ou seja, átomo significa indivisível. E aí, galera, inspirado nessas ideias aí de Leucipo e Demócrito, tá? Veio o primeiro cara, que foi exatamente aí Dalton. Dalton, inspirado em Leucipo e Demócrito, trouxe a ideia de um modelo. Não era um modelo perfeito, para aquela época lá, galera, era um modelo bem avançado, mas para nós, hoje em dia, seria um modelo aí bem rudimentar. Beleza? E aí Dalton se inspirou nas ideias aí de Leucipo e Demócrito para postular o primeiro modelo científico. Até porque as ideias de Leucipo e Demócrito eram ideias aí filosóficas. Realmente vem entrar no campo científico a partir de Dalton. O modelo atômico de Dalton, também considerado aí modelo da bola de bilhar, até por possuir essa característica de ser esférica, maciça, então achou-se por bem apelidar esse modelo de bola de bilhar. Aí ele trazia alguns postulados, que o átomo era uma esfera rígida, tá? Maciça, indivisível, indestrutível e homogênea. Então o átomo seria rígido, maciço, indestrutível, indivisível e homogêneo. Ele também trouxe alguns postulados bem interessantes, tá? Quais são esses postulados? Os postulados eram os seguintes: um elemento químico é um conjunto de átomos com a mesma propriedade. Então, o que seria o elemento químico? Um conjunto de átomos que teriam as mesmas características, beleza? Os átomos de diferentes elementos químicos apresentam propriedades diferentes. Ou seja, se eu tenho um átomo diferente, vamos imaginar que eu tenho um átomo, uma bolinha, somado com um átomo, duas bolinhas, então eu teria aí um outro átomo com propriedades diferentes, beleza? O peso relativo de dois átomos pode ser utilizado para diferenciá-los. Ou seja, para Dalton, o peso seria um elemento que identificava um átomo. Hoje a gente já sabe que não é. Hoje a gente sabe que é o número atômico, ou o número de prótons. Por isso que a nossa tabela periódica ela é classificada em ordem crescente de número atômico. Então, o número atômico é a identidade do átomo. Aí, nesse caso, ele já falava que era o peso. Então, isso aí já foi superado. Uma substância composta é formada pela combinação de diferentes tipos de átomos. E as substâncias diferentes formam aí compostos, obviamente, diferentes. Esses são os postulados atômicos. Até hoje se usa muito esses postulados. Foi o modelo que iniciou essa jornada aí de modelos atômicos, que foi muito importante para os que viriam depois, beleza? E aí veio um outro modelo aí para melhorar o modelo de Dalton, né? Veio criticar, na verdade, o modelo de Dalton em alguns aspectos, que foi o modelo aí de Thomson, tá? Modelo de Thomson, JJ Thomson, JJ Thomson, tanto faz.
pudim de passas, ficou conhecido aí como modelo do pudim de passas. O que era esse modelo? O átomo seria uma superfície positiva em que essa superfície estariam incrustados aí os elétrons. Por isso que ficou conhecido como pudim de passas, mais parecido talvez com um panetone. Quando você corta o panetone, você vê que tem aquela superfície incrustada ali com aquelas bichinhas pretas lá. Para isso, pessoal, o experimento que foi utilizado para demonstrar isso aí foi esse aqui dos raios catódicos. Então, eu tinha um experimento deste. Nessa região aqui tinha um gás, né, uma substância aqui, em que há uma diferença de potencial muito alta, uma energia muito alta, ele liberava aí uma partícula em forma de luz. Ele liberava aqui uns raios, beleza? E esse raio, quando passava nesse campo elétrico, o que acontecia? Ele sofria um leve desvio para baixo. Se você observar aqui, eu tenho positivo e negativo. Então, sofria esse leve desvio aí para o lado positivo. Isso, de acordo com a física clássica, você entende que... Então, você sabe que as cargas negativas são atraídas pelas positivas. Então, percebeu-se o seguinte, que aqui existia o quê? O elétron, beleza? O elétron. Então, quando ele passava nesse campo elétrico, teria esse desvio aí para o lado da carga positiva. Então, Thomson foi o cara que descobriu o elétron, tá? Aí caiu por terra a ideia de Dalton, que um átomo seria uma partícula indivisível, porque descobriu-se aí que existia de fato um elétron, que é uma partícula subatômica. Então, o átomo teria elétron, beleza? Então, bem interessante esse aspecto de Thomson, vale lembrar, conhecido como modelo do pudim de passas, seria aí uma superfície positiva, onde estariam incrustados aí os elétrons, beleza? E aí, mais à frente, vem o modelo de Rutherford, também conhecido como modelo aí planetário, tá? Modelo planetário, vou já te explicar por quê. Porque eu teria um núcleo, tá? O núcleo carregado aí positivamente com prótons e nêutrons, e ao redor desse núcleo eu teria os elétrons aí circulando, como se fosse o núcleo o Sol, e aqui os planetas ao redor do núcleo seriam os elétrons, tá? Por isso que ficou conhecido como modelo planetário. Mas aí, galera, esse modelo não surgiu do nada. Essa galera aqui, Rutherford, com seus discípulos aí, vieram aí estudar a questão desse desvio que Thomson falou lá, que o elétron aí teve um desvio para o lado positivo. E aí eles utilizaram uma lâmina de ouro e emitiram uma partícula alfa. Só que eles observaram, galera, que o seguinte, que algumas partículas estavam passando, outra tendo um desviozinho e as outras até voltando no mesmo sentido. E aí eles viram que realmente existia uma parte, digamos assim, maciça, que era exatamente o núcleo, tá? O núcleo. Porque aqui eu teria os elétrons, mas tem uma parte que não tinha nada, que tinha um vão aqui. Então passava por aqui, ó. Aí quando batia no núcleo, a partícula alfa, ela voltava. Daí que vem a ideia exatamente do núcleo, tá? Do núcleo. Que é exatamente onde se encontra aí a massa do átomo, beleza? E no núcleo você sabe que tem o que? Próton mais nêutron. O nêutron foi descoberto por um cara chamado Chadwick, tá? Chadwick descobriu o nêutron. O grande problema desse modelo é que ele não conseguia explicar o seguinte problema, tá? Se eu tenho os elétrons ao redor do núcleo em movimento circular, de forma elíptica, então se ele vai fazendo esse movimento, ia chegar um momento em que esse elétron ia se chocar com o núcleo, porque o núcleo é positivo, os elétrons são negativos. Ia ter essa atração e acabar se chocando com o núcleo e ia tendo o colapso, tá? O colapso do átomo. E aí a física clássica não consegue explicar isso aqui. Aí mais à frente vem a ideia de Bohr, que Bohr na verdade veio complementar esse modelo de Rutherford, por isso que foi conhecido como modelo de Rutherford-Bohr.
E aí que dá início, na verdade, à mecânica quântica, que é exatamente a física quântica que você estuda hoje, para explicar o porquê de esse elétron não se colidir com o núcleo do átomo. Bohr, ele partiu do seguinte princípio: o átomo ele teria camadas, mais precisamente até 7 camadas, que era a camada K, L, M, N, O, P e Q. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 camadas. E cada camada dessa daí teria a questão da quantização de energia. Então, ela estaria ali de forma... O elétron, na verdade, estaria ali de forma estável. Por isso que não se choca com o núcleo, tá? Quando está em forma estável. Acontece que, se eu tenho o núcleo aqui, próton mais nêutron, eu tenho aqui os níveis de energia, ou as camadas, que são 7. Por isso que lá na tabela periódica são 7 períodos, né? 7 períodos, em alusão às camadas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que acontece, galera? Pode ser que aconteça que um elétron salte, tá? E aí ele vai precisar absorver energia. Quando ele absorve energia, ele salta. Mas, com o tempo, ele tende a se estabilizar. E aí ele volta. E aí, quando ele volta ao nível anterior, essa energia que ele absorveu, ele libera em forma de fóton, tá? Ou seja, em forma de luz. Aí, se tiver no campo visível, você consegue até enxergar. Beleza? Então, aqui que começa a partir dos estudos aí da mecânica quântica. Beleza? Então, Bohr veio complementar o modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford aí, modelo planetário, onde eu tinha um núcleo formado por prótons e nêutrons. E ao redor desse núcleo tem os elétrons ali em forma elíptica, né, de movimentos elípticos ali. E aí Bohr vem, não, esses elétrons estão em órbitas e esses níveis eles são quantizados e ali eles estão de forma estável. Então, portanto, não podem se chocar com o núcleo, pois estão estabilizados nesse momento. Aí vem a ideia de quantização de energia, modelo das camadas, tá? A ideia das camadas, que são os níveis de energia. E daqui para frente nós já vamos aí engatando aí na estrutura do átomo, tá? Qualquer dúvida deixa nos comentários. Aqui é apenas um resumo dos modelos atômicos para vocês. Eu espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like aí, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo, galera. Falou!